passado, final de ano bem, início de 2020 bem também. Então, a gente só tem a agradecer, né, por a gente estar com saúde, estarmos vivos, e a gente pensar agora em 2021 um processo mais sólido, né, a gente já está entendendo um pouquinho mais de como é que essa pandemia está se desenhando aí para a gente, do que a gente pode esperar da educação, né, de como a gente pode organizar a educação. A gente tem um desafio bem bacana agora em 2021, então esse desafio que a gente espera que vocês abracem junto conosco, e aí não é um desafio apenas passar, a gente vai ter aula, né? Não é um desafio para pensar junto à educação. A gente sempre pensa, a gente tem a possibilidade de transformar. A gente fala isso o tempo inteiro. Que a gente tem que mudar, que a gente tem que transformar, mas a gente tem que ousar ir para além das palavras, tá? Então a gente pensou agora, eu tenho conversado com Denise, que Denise não me deixa em paz nem nas férias, cara. Né? Tá certo, sou eu. Pois é, só ela. Via de mão única, tá, Denise? É verdade, é só você que me perturba, eu não te perturbo, não. A gente tem conversado e a gente chega à conclusão seguinte: se a gente não colocar, a gente mesmo, não colocar a mão na massa para construir algo, a gente não consegue sair do lugar com aquilo que a gente está pretendendo fazer. Então, e vivenciar a educação em plena pandemia faz com que a gente também tenha uma outra dimensão do processo educacional, né? A gente viu aí o quanto de todas as redes, não só pública quanto privada, todos os professores da educação básica sofreram muito para fazer acontecer o processo educacional, e isso a gente vem conversando, vem estudando, vem conversando até junto com vocês, né, as hipóteses que também vocês levantam no decorrer tanto dos programas, né, PIBID de residência, quanto também na sala de aula, e a gente chega a algumas hipóteses que agora a gente tem a possibilidade de colocar a mão na massa e pensar de que forma que a gente pode auxiliar na construção de uma educação que transforma, mas do jeito que está hoje. A gente não planejou esse momento, a gente não planejou esse mundo, mas é o mundo que a gente tem. Então, agora vai ficar o desafio para a gente poder pensar a educação num conjunto mediante o mundo que a gente tem hoje. Tá bom? Então, perante isso, o que a gente... nós terminamos o ano passado pedindo a vocês para desenhar e resumir tanto ainda consolidando, né, pensando ainda nos processos de alfabetização e letramento pensados por Magda Soares. Por que a gente pensa assim, a gente não está insistindo numa visão única do processo, tá? Assim, poxa, só está falando de Magda Soares, falando de Magda Soares. A gente pensa o seguinte, se a gente tiver conosco, né, uma visão bem estruturada, bem consolidada, de concepções teóricas que a gente sabe que dá certo, por isso que a gente pede que vocês leiam. Quando a gente pediu a resenha, é para que vocês tenham a possibilidade também de deixar a crítica de vocês, né, o pensamento de vocês ali. Ninguém cria uma resenha sem uma reflexão crítica perante o que leu. Então, quando a gente pediu que vocês fizessem isso, foi simplesmente para a gente poder ir ajustando, né, os ponteiros e chegar num ponto onde a gente quer chegar com todo mundo, né? A gente vai ter aí, com o pessoal que está quem vai continuar nos dois programas, tanto residência quanto PIBID, né, que é a galera que não vai formar, vai ter a possibilidade de, ao longo de 2021, pensar o processo de aquisição de leitura e escrita para crianças da educação infantil até o 2º ano, mediante aquilo que nós estamos estudando com a Magda Soares. Ponto. É visão única? Não é visão única, porque a gente tem que fazer isso daqui. Entende? O que a gente está trazendo ali, as concepções da Magda, elas nos trazem um alerta que vai nadar na área da psicologia, no desenvolvimento da criança, que vai pensar nas questões da aquisição da leitura e escrita, que a gente vai confrontar aquilo que alguém sabe ou que a gente sabe do método fônico ou não. Então, o que a gente pediu é que vocês realmente tivessem acesso a uma leitura mais consolidada mesmo, em vez de a gente ficar lendo um pouquinho de cada coisa, que a gente tenha acesso a um conhecimento que a gente possa construir junto, tá? Então, isso foi o nosso desafio de final de ano, que a gente viu que vocês chegaram, a gente terminou, a gente encerrou, o pessoal está mandando ainda. Então, a partir daí que vocês começam a consolidar o pensamento de vocês em relação à teoria. Então, a gente pensa que, para mais do que eu e Denise, ou Max, Fabiana, Rosália, Francis Mara, Silvana ou Fátima,
Por mais que a gente venha para cá e fica falando, o mais legal e o mais ideal é que agora a gente passe a explorar aquilo que a gente sabe fazer, né? Aprender a fazer fazendo. É essa a nossa proposta para 2021. Então, eu penso o seguinte, de outubro até agora janeiro, a questão teórica, ela está bem organizada, né? A gente já sabe, vocês já saberiam responder o que é alfabetização, já saberiam responder o que é letramento, já saberiam distinguir a diferença e por que a unicidade desses dois termos, e agora a gente precisa só ajustar os ponteiros, né? O que é ajustar ponteiro? É pensar atividades que realmente vão dar conta de alfabetizar e letrar crianças. Então, essa é a nossa tarefa, né? O nosso desafio para 2021. Então, a gente fez aqui, a primeira coisa, eu gostaria até de perguntar, eu e Denise, se alguém gostaria de falar alguma coisa mediante o que leu, se alguém tem dúvida, se alguém quer contribuir com alguma coisa. A gente vem desde outubro com a fala da Magda Soares conosco, em 2 momentos já, ela presente com a gente, né? Simultaneamente, remotamente com a gente. Isso aí é algo que nós conquistamos em conjunto. Então, eu gostaria de perguntar o que ficou, né? A gente teve aí um mês de recesso, um mês para que a gente pudesse descansar a mente, fluir a mente, e perguntar para vocês o que ficou, o que está ficando até agora, do que vocês estão lendo, o que vocês estão entendendo, o que está ficando, o que está sendo fixado. Então, eu gostaria de escutar algumas pessoas. Pode ser? Professor preceptor, professor orientador, pode ser? Também, tá? Mônica, Oi, eu só queria falar que eu estava lendo a entrevista, né, que ela deu para aquela revista lá, e eu estava vendo como a Magda Soares lê. Ela lê muito. Porque assim, a gente acha assim, pô, ela já nasceu inteligente. Não, a mulher lê muito, estuda muito. Ela, numa parte da entrevista, fala que ela imprime tudo, que ela gosta de ler papel. E aí que ela já está na 26ª pasta de arquivos, de tanto material que ela lê, que ela estuda, que ela pesquisa. Então, assim, às vezes o professor, vocês, né, fala com a gente, vocês têm que ler, né, vai ler um livro, procura ler, tal, e a gente não dá muita importância, né? Aí você vê uma pessoa intelectual, como a Magda Soares, que é uma referência para a gente percebe como a importância da leitura, né? Que ela não sabe, assim, o conhecimento dela é de muita pesquisa, de muito trabalho, de muita leitura. Então, como é importante ler, né? Saber pesquisar. Tanto que ela falou que ela está com intenção de fazer um segundo livro, né? Que era para ser tudo em um livro só que é muito grande. E dá 2 volumes nesse livro Alfa Letrar, e aí ela fazer um livro menor e deixar um outro suposto livro, né? E ela estava falando que, conforme ela foi fazendo o projeto, né? O projeto foi acontecendo, várias vezes ela teve um olhar de pesquisadora, que ela tinha que ficar se controlando, para não olhar com o olhar de pesquisadora, um olhar de professora. E que vários trabalhos das professoras de Lagoa Santa, ela ficava doida, porque vários trabalhos davam ótimas teses, ótimas pesquisas. Então, assim, eu achei muito interessante, porque como ela lê, como ela pesquisa, como ela estuda, eu achei muito legal. Valeu, Jaqueline. Mas realmente, cara, toda vez que a gente encontra, né, com a Magda, pelo menos as 2 vezes que a gente encontrou com ela, as 2 vezes ela fez questão de frisar que ela lê muito. E até mesmo onde ela participa, né, das lives dela, mostra aquele calhamaço de livros, né, no fundo, empilhado, arrumado. Enfim, é a questão da gente não parar de estudar, né? E não é só, a gente pensa o seguinte, nós somos educação,
Educação lida com conhecimento. Conhecimento é algo que está sempre em franca transformação, se torna fluido, né? Se torna frágil muito rápido, porque vira e mexe o conhecimento, ele está numa cadeia de evolução muito grande, de transformação muito grande, e se a gente não fizer acontecer, cara, se a gente não acompanhar, a gente está fora, mas está fora mesmo. Então, a gente vai perder a credibilidade na profissão que a gente exerce, a gente acaba perdendo a credibilidade na indicação de um futuro emprego, então a gente acaba perdendo na hora de concorrer para concurso, quem já lê, quem já tem uma base, quem já está estudando, vai sair realmente, aí a gente vai falar assim, pô, sai na frente mesmo. Então, para a gente, aí é onde a gente insiste muito enquanto professor, né? Puxa, para a gente sabe que é difícil ficar lendo o tempo inteiro, a gente não é pago, de vez em quando eu fico com inveja dos professores das universidades federais, né? Porque eles são pagos para estudar, para pesquisar. E enquanto a gente está fazendo aqui 1000 coisas, eles estão se dedicando a uma única coisa. Estão pesquisando, estão orientando alguém, mas estão fazendo apenas aquilo que eles sabem fazer. Né? Leem, escrevem sobre aquilo, orientam alguém, dão aula daquilo. É um tema único, né? Ao passo que a gente aqui, a gente se divide bastante. Então, de vez em quando, me dá uma invejazinha branca, né? Do pessoal que trabalha no sistema público, simplesmente porque eles podem se dedicar o tempo à leitura. E a gente tem que ficar se dividindo. Então, para a gente é a mesma coisa, para vocês, para mim, para a Denise, é a mesma coisa. Então, a gente não pode perder o tempo que a gente tem, né? Todo o tempo para a gente é sagrado. A gente está lendo, a gente está estudando, então não percam o que vocês estão construindo no processo que vocês estão fazendo, no projeto, né, que vocês estão participando, tá? Alguém mais, gente? Mônica. Oi, Rosário. Mônica, elas escreveram aí no bate-papo, você viu? Vi, a Rosário está tentando falar aqui. Pegando um gancho, Tá baixo, Rosário. fazer parte. Tá baixo? Tá. Espera aí, eu vou tirar o fone. Tá dando para me ouvir agora? Perfeito. Tá melhor? Sim, senhora, perfeitinho. Pode falar. Fazer parte do programa pedagógica, para mim, pessoalmente, tem sido de uma oportunidade única de poder ter acesso a tanto material bom, estar conversando e trocando experiências com tanta gente capacitada, e ter a oportunidade também de ter ouvido e ler, né, um vasto material da professora Magda, também pegando um gancho da Jaqueline, inspira a gente a continuar dando diante da que ela deu a respeito do estudo, a voracidade dela em ler, em pesquisar, em procurar estar sempre pega dali, conversa conversa, né? Está sempre ali engajada. Isso aí nos inspira, como docentes, como professores, a continuar estudando, a continuar aberto também à troca de experiências. Para mim é muito válido. Obrigada, Rosália. Eu vou ler o que o pessoal colocou aqui. Tem acredito que eu esqueço sempre quem é criando e inventando moda, eu sempre esqueço o nome. Boa noite. O que me chamou a atenção foi o desenrolar do aprendizado, preocupação de não somente alfabetizar, mas de evoluir o aluno em todos os aspectos. Perfeito. A Alexia colocou o seguinte aqui. Essa aí é a Carla, Mônica. Ah, tá. Obrigada, Denise. A Carla colocou esse ali. A Alexia colocando que uma das coisas que me chamou a atenção foi a ortografia opaca e transparente. Eu não tinha ideia que as linguagens podiam ser classificadas dessa forma. Faz muito sentido que o português não possa ser ensinado da mesma forma que o inglês ou o finlandês. Até mesmo o português de Portugal não pode ser ensinado igual ao português do Brasil. Cada língua tem suas singularidades e especificidades, o que é uma ilusão achar que o método que funciona em outro país irá funcionar aqui sem adaptações. Perfeito. Alexia. Mônica. Oi. Boa noite. Eu queria falar também rapidinho, só Pode de falar. uma questão que eu estou achando muito interessante desde quando eu entrei no BID, que eu tenho outras amigas que fazem pedagogia em outras instituições,
E às vezes eu vou perguntar para elas alguma coisa, você está estudando isso? Sabe isso aqui? E elas não sabem, elas não veem esse tipo de coisa que a gente vê aqui. Eu acho isso muito legal. Muito obrigada, viu? Porque isso aí ajuda a gente a ver que estamos no caminho certo. A gente tem que estar indo para além, né? Não é mais do mesmo. A gente sabe que curso de pedagogia tem em qualquer esquina, né? O que mais tem no Brasil é curso de pedagogia. A gente tem que fazer diferente. A gente tem que fazer com que vocês percebam que estar aqui, né, junto com a gente, é um conjunto. Nós juntos fazemos a diferença na vida de um dos outros, né? A Francis Mara colocou aqui para a gente o seguinte: o fato que ela achou interessante foi o comprometimento de todos os envolvidos. A questão de não ter hierarquia e a visão de que cada profissional é um elo que trabalha ciente do trabalho realizado anteriormente, para já saber o ponto de partida, de onde começar, qual caminho seguir. O fato de ter em mãos essas metas para organizar o currículo, o trajeto é sem dúvida um diferencial. Perfeito, Fran. É isso aí. A troca de experiência é fortíssima, importantíssima na educação. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Joana. Queria falar um pouquinho também, as partes que eu achei bem interessante, que a gente vê que a guerra dos métodos que a Magda fala na entrevista é de 2000, né? E o livro dela, né, o artigo, né, de 2016, e nós vemos hoje, atualmente, uma meio que guerra dos métodos novamente com o atual governo, né? Que está querendo aí meio que impor o método fônico, e você vê que já tem muito tempo, já tem discutido isso, e não sai a guerra continua. A gente vê que o livro da Magda é ainda atual, né? E esse artigo se torna atual quando a gente pega para ler, a gente pensa assim, mas espera aí, é de que ano esse artigo? Né? Aí eu fiquei assim, mas de que ano esse artigo, né? Eu fiquei assim, nossa, mas é tão atual, parece que está falando de hoje, sabe? Parece que estava falando assim, nossa, mas a gente ainda está aqui ainda brigando por causa de método, né? A gente ainda está discutindo, né? Quando que isso vai parar? E a Magda traz, assim, com muita... como é que eu vou falar? Com muita inteligência, com muita... um jogo, assim, de cintura, quando ela fala do projeto em Lagoa Santa, ela não desmerece nenhum método ou outro. É interessante como ela faz uma união deles, tipo assim, um pouquinho de cada um, eles se ajudam, eles se somam, sabe? Eu achei interessante que cada método tem tem a sua especificidade, tem a sua particularidade, todos eles ajudam num único propósito, e a gente fica brigando ainda em escolher um método, né? E eu também achei interessante a outra parte, que foi que a criança da camada popular, ela é pobre, ela é carente, ela é deficiente. E a gente vê que muitas vezes a gente já escuta, a gente assim, que está na escola, eu mesmo sou de família carente, eu escutava que é pobre, não vai conseguir nada, ou então, não vai aprender, deixa, dá um pouquinho assim para ela, porque ela vai, entendeu? Então, assim, e ela mostra isso que as crianças, que a gente não deve ficar colocando a culpa na família o tempo todo. A família é isso, família, não, ele é pobre, a família não tem condições, né? Não, mas a gente está aqui, a gente pode fazer o melhor para a criança. A família não pode, aí a gente vai lavar as mãos? A gente vai deixar ela só porque a família não se interessa? Ou às vezes nem a família não se interessa, às vezes a família não tem condições, não tem uma educação, não consegue ajudar no dever de casa, entendeu? Não consegue, não tem tempo. Às vezes tem mães que trabalham em casa de família, às vezes nem vê o filho direito, entendeu? E aí a gente vai, né, lavar as mãos, vamos ficar de braços cruzados, nós vamos colocar menos. Que negócio que a Magda fala, nós vamos ensinar pouco para ela, nós não vamos dar uma educação de qualidade porque ela não vai ser ninguém. É a mesma coisa se a gente falar assim, ele não vai ser ninguém, né? E a Magda traz isso em Lagoa Santa muito bem. A gente pode fazer, nós é que podemos fazer para essa criança. Nós temos tudo na mão para poder fazer, né? Isso aí, Josi. É isso aí, Josi. Max levantou a mão ali, Max?
levantei. Mas aí a Josi quase falou o que eu estava meio que pensando aqui, né? Da minha anotação. Só para fixar e alguns tópicos que eu fiz aqui, é o seguinte, eu acho que parte do princípio da humildade é Magda. Então não tem jogo de egos, né? Parece que o trabalho de rede, né, no projeto é feito com muito chão, partindo da própria Magda, porque mesmo ela sendo uma pesquisadora renomada, ela se coloca junto com o grupo a todo momento. E ela se encanta com os saberes que os professores trazem, com o resultado dos alunos, né? Naquela última conversa, na reunião nossa, né? Ela esteve presente, ela ficou emocionada em ver as 3 apresentações daqui de Valença, ela foi encantada. Então, ela se encanta com esse processo e isso eu acho que dá a ela uma mais energia ainda para continuar seguindo. Ela deixou bem claro que o trabalho das 3 meninas que apresentaram na noite, né, deram a ela uma energia, porque não é todo dia, né? Magda também não é super-herói, já tem uma idade também, né? Então, assim, existe dias que ela também está para baixo, que ela também está desacreditada de algumas coisas, porque, assim, lá não é não é o país das maravilhas, também tem os dissabores. Então, na fala dela, eu percebi que acontece com a gente também. Em alguns momentos ele está tão esgotado, tão sem motivação, tão destruído com tudo. E ao escutar a fala, né, a palestra aqui das 3 professoras, né, foi muito interessante, isso deu uma energizada nela. Então, eu acredito que o projeto lá dá certo, né, partindo desse princípio. E outra coisa, ela mesmo também cita que ela mostrou até o caminho, mas o caminho foi modificado pelos professores. Ela não impôs nada. Então, Sim. isso é muito interessante. Isso que a gente não tem, né? Aqui é aquilo que a SME, o governo do Estado, acabou. Né? Tá pronto, toma, faz. Não há um momento de escuta para que a gente se sinta valorizado. E eu me ponho a questionar muito interessante a questão dos 4 diagnósticos durante o ano, porque realmente, não só na escola, mas na rede, para saber que nível está, né? Que talvez seria aí a Base Nacional Comum de Lagoa Santa, talvez, né? De alfabetização. Será que está sendo feito no centro, está sendo feito na zona rural da mesma forma? Porque o preparo é o mesmo, só a qualidade que vai ser diferente, né? Mas o caminho é o mesmo. E eu percebi, eu fiquei assim um pouco inquieto. Primeiro que eu achei interessante a liderança dela com humildade, que ela passa isso para o grupo e notório que o grupo passa um para o outro de forma muito natural. E a gente, assim, infelizmente, sabe que no sistema de Valença isso não acontece assim. Eu acho até que nós aqui do PIBID de residência poderíamos pensar em fazer um trabalho tipo dela, de encontros onde mostrássemos alguns materiais, mas que deixasse o molde para os outros, que deixasse um de molde. Então, quando fez uma coisa legal, deixasse um para o residência ou um para o PIBID, para alguém reproduzir e aplicar na outra sala, né? Porque você viu lá no final que ela comenta, faz uma amostra pedagógica. Eu acho que seria um ponto legal para nós, enquanto residentes e PIBIDs, também pegar esse produto, né? Que nós já tivemos experiência no PIBID, né? Mas foi através de um banner, e foi assim, no final foi muito simples, muito corrido. Eu acho que nós deveríamos dedicar esse tempo nosso de reunião também para construir esse saber como ela constrói lá. E eles têm tanta segurança no que faz, porque existe uma troca muito humilde entre eles. Você vê que não há, assim, né, prego que muito aparece. Então, tá todo mundo com a mesma ideia de aprender. Não tem aquela escola que é melhor que a outra. Como nós temos aqui exemplo, né? A Balbina é maravilhosa, né? Nem parece a escola do município. A escolinha lá do Quilombo, nada. Então, assim, está faltando essa união né? Humildade de nós, professores e educadores,
momentos de trocas, e eu fiquei intrigado com dois pontos, Mônica, enquanto educador. Eu vi tanta segurança nos professores que eu queria perguntar à Magda, não sei se você sabe responder. Os professores que atuam lá no infantil, primeiro e segundo ano, eles sempre escolhem as mesmas séries, porque elas são muito seguras. Parece que elas ficam no primeiro ano, sabe, 2, 3 anos. Elas são muito seguras no que elas fazem. Percebi no dia a dia, na rotina delas lá, são muito seguras na prática delas. Max, pelo que eu li, deu a entender que elas ficam sim. Ficam, mas porque já, igual você falou, já formou um grupo que eles não querem sair da alfabetização, que eles estão se empenhando e estudando. Eu acho que lá, eu não tenho certeza, não. Eu estou falando, se encantaram como a Magda. Esse encantamento está faltando para a gente. É isso aí. Porque ninguém quer alfabetizar. Ô, Max, aí eu vou completar, né? Eu acho que uma das nossas funções aqui, aí mais de vocês, como professor de educação básica, né? Você, a Fabiana, a Rosália, a Silvana, a Fátima e a Francismara, eu acredito que está mais na mão de vocês, assim, esse encantamento. Tem uma pena mesmo essa pandemia no meio do nosso projeto. Mas esse encantamento de mostrar, né, que os dois programas, eles vêm muito a calhar de mostrar para os estudantes dos cursos de licenciatura a valorização da docência. Ninguém quer ser professor. E muitas pessoas que aí a gente não vai estar chovendo molhado falando isso, né? Muitas pessoas que caem, que vêm para o curso de pedagogia, muitas vezes, quando você pergunta, nem queriam estar ali. Né? Vai ali para uma falta de opção, é o curso que pode, é onde direcionou, mas não vou porque eu quero estar ali, né? Eu estou falando isso de coração aberto porque eu fui uma dessas pessoas, né? Mas aí a questão do encantamento é o que te encanta. Eu também fui. Pois é, aí a questão é que eu fico pensando o seguinte, aparece alguém no decorrer da nossa vida que te encanta por aquilo que está fazendo, e você acaba se encantando também. Então, eu, num dado momento, eu fui encantada por alguém. Alguém me mostrou a docência de uma forma tão bela, tão transformadora, que eu estou aqui até hoje, né? E eu penso a mesma coisa, está nas mãos de vocês, como professores, que estão transitando os dois mundos. Para vocês, eu acho que assim, vocês estão mais assim privilegiados do que eu e Denise, porque a gente transita no universo superior. Vocês estão transitando nos dois mundos, na educação básica e no ensino superior. Vocês estão nos dois lados da moeda, tendo a possibilidade de conhecer o universo superior, por já ter estado lá e de agora também ajudar a construir o conhecimento para quem está na pedagogia hoje, junto com a gente, e estão na educação básica tentando fazer, né, e fazendo o melhor de vocês. Então, é esse encantamento que vocês agora, está na mão de vocês. Encantem, né? Eu acredito que se vocês estão na docência até hoje, vocês foram de alguma forma tocados por alguém, né, descobriram alguma coisa para ser tocado. E agora a gente precisa encantar os demais. Eu tenho a professora que eu fiz a pesquisa com ela em Itaboraí, né, no meu doutorado, ela tem essa fala que a gente, na educação, a gente precisa encantar o outro. E ela transforma, a prática dela realmente é muito bonita. Eu não sei se aqui tem alguém ainda da leva de pessoas que já assistiu a Alexandra, né, fala sobre pedagogia de projetos. Mônica? Oi? Então, desculpa. Mas aí é só finalizar, né? Para quem... Eu não estou querendo julgar nada, não, sabe? Mas como nós somos cobaia, né? Cobaias no PIBID, eu até falei com a Fabi que nós íamos escrever já um regimento, né? Um estatuto para o PIBID esse ano, mas acabou que a gente foi jogado para cima e aí acabou a nossa ideia, tudo novo de novo, né? Então, bora lá. Mas o que nós percebemos? Não vou nem falar pela Fabiana, não, mas vou falar também. Porque eu participei dos dois momentos finais lá no CIEP, né, quando nós encerramos essa mostra pedagógica do PIBID de manhã e à tarde. A gente percebe, né, pessoas muito comprometidas que realizam um trabalho muito bom e outras pessoas que não fazem absolutamente nada. Nós percebemos também na primeira mostra pedagógica, né, do PIBID, pessoas muito bem colocadas, que você vê que levaram a sério, estudaram, e passaram
aquela amostra, né? Aquele momento tão lindo que foi, né? Com o banner lá no salão da UNPA, mas nós vimos alguns desníveis, né? Eu acho que esses desníveis a gente precisa equalizar, Mônica. Eu não sei se é possível, porque no projeto da Magda transparece. Max, olha só. Max, deixa eu te falar aí. Nós nunca vamos conseguir equalizar, Max. Nós nunca vamos conseguir que todo mundo haja da mesma forma. Mesmo nesse projeto, igual que a Magda é uma equipe, com certeza tem aqueles que se dedicam mais, tem aqueles que não adianta, que não vão se dedicar. Eu sempre falei isso. A questão dos estudantes, né, na questão do PIBID. Aquele que se dedica, Max, com certeza ele vai ter uma caminhada profissional muito melhor. Então, é lógico, nós vamos tentar, de qualquer maneira, fazer com que todos caminhem da mesma forma, mas, infelizmente, a gente sabe que isso acontece, é do ser humano. Uns vão se dedicar muito e vai ter alguns que realmente a gente vai quase que empurrando. Então, essa seria a minha segunda pergunta, que eu acho que eu vou lá visitar a Magda, porque eu queria saber se ela encontra esse desnível no grupo dela e como ela resolve. Eram duas perguntas. Marcos, eu acredito que encontre sim, porque a experiência que eu tenho de coordenação pedagógica, de escola, né, sempre foi assim, sempre tem um grupo que quer fazer, que está disposto, e sempre tem aquele que a gente fala que é do contra, né? Tudo está ruim, nada está bom. Então, eu acho que é a gente tentar trabalhar com um grupo maior que queira fazer. Eu acho que isso aí, por mais que se queira, né, é muito difícil ter essa coesão. A não ser que a Magda, lá em Lagoa Santa, a gente pode até fazer uma pergunta para ela da próxima vez, se ela só trabalha com alfabetização com voluntários. Aí sim. Quem quer ir para as turmas de alfabetização? Vou trabalhar com voluntários. Aí sim, eu acredito que a gente trabalharia só com quem realmente está com vontade de fazer e está com vontade de estudar sobre aquilo. Mas enquanto essa escolha foi igual a gente viu aí aqui no município, por exemplo, que é por tempo de serviço, que é a escolha do diretor, sempre vai ter alguém que vai estar insatisfeito lá. Sim. É isso. Denise, Max, mais alguma coisa? Não, eu não. Eu quero ir lá em Lagoa Santa. É Lagoa Santa, né? Eu quero ir lá. Não, a gente também está querendo ir, filho. Boa ideia, eu também, Max. E eles aceitam visita, né, cara? Estou querendo que essa pandemia acabe, a gente dá uma vacina rápido para a gente poder ir para esses lugares assim, que a gente está precisando ver outras foi pessoas. Bom, bem lembrado. Peraí, bem lembrado do Merchan. Eu estou aluguei um ônibus, estou indo para a Argentina vacinar. Se quiser ir vacinar e voltar comigo. Ô, Carla, você tinha levantado a mão aí? É brincadeira. Então, Mônica, desculpa eu estar incomodando, mas deixa eu falar algo. A Denise, ela tinha dito algo aí muito interessante desse ato aí do empurrão, né? Eu me vejo agora, ultimamente, sendo empurrada, mas é algo muito interessante que me põe a perguntar às vezes. As pessoas que não entram no grupo, ela sente que não tem um certo talento para fazer algo. Então, ela fica um pouco que de fora olhando a plateia, entendeu? É como se estivesse olhando o teatro, olhando tudo aquilo à volta para poder sentir no momento certo para entrar no grupo. Não que a pessoa não entre porque não quer. Às vezes ela não entra porque ela não está se sentindo pronta para estar fazendo aquilo que as outras pessoas fazem. Então, assim, é interessante esse papel da Denise, esse empurrão que ela dá, porque você, querendo ou não, você acaba fazendo parte do grupo, né? Então, é algo assim que a gente aprende, a gente começa a entender que a pessoa, não é essa palavra que seria o certo falar, mas a pessoa sendo ruim ou não, ela vai se sentir no grupo. Então, essa parte da Magda Soares falando das professoras, eu acredito que ali ela mostrou, claro, que
foram várias coisas que ela mostrou muito interessantes, mas eu acredito que muitas ali não se dedicaram bastante, mas na hora da apresentação todos estavam. Então, assim, esse empurrão da Denise é algo excelente, é algo, assim, importante para que o grupo cresça, para que todos nós estivéssemos, assim, juntos realmente e fizesse, isso daí não é algo fora do comum, fora do normal, ou algo que não pode ser feito. Eu acredito que pode ser feito sim, a gente tem capacidade sim de fazer algo, mas a gente tem que entender que nós somos um grupo, mesmo aquele braço não se movimentando exatamente do jeito que a gente queria, mas tem uma perna que chuta melhor, entendeu? Então a gente vai conseguir fazer o gol, a gente vai conseguir ir para a galera. É isso aí, Carla, é respeitar as diferenças, né? É isso aí. Ô, Denise. Ô, Denise. Fala, Mônica. Ficou a Carla falando que você fica empurrando os outros, cara. Eu adoro empurrar, Mônica. Tô vendo, menina, tô vendo. Mas é isso mesmo, né? Eu acho que assim, o Carla falou uma coisa que é bem bacana. Eu acho que quando a gente estava, quem participou da primeira edição do PIBID, a gente teve a oportunidade de vivenciar isso de uma forma mais próxima, né? A gente estava no presencial e essas condições do empurrado, agir com ética, de o tempo inteiro a gente estar junto, sabe? Isso ajudou, mas nada que a gente não conseguiu fazer aqui também. Né? Aqui a gente é um grupo muito coeso. É isso aí, Monique, se não fosse esses empurrões, a gente não tinha participado, a gente não estava com os programas ativos, né? Então, é esse empurrão mesmo, a Denise vem me dar umas cutucadas, eu vou lá, dou umas cutucadas, e a gente vai junto, né? Aqui é um pelo outro. Eu acho que o que a Carla falou, a questão dessa formação de equipe, que aí une muito com o que o Max coloca e com o que a gente vê que a Magda está fazendo em Lagoa Santa. Ninguém é superior a ninguém, não há hierarquia, né? A gente não é uma hierarquia de autoritarismo, todos ali têm seus saberes respeitados, então, isso que para a gente importa muito, né? Vocês têm seus saberes, nós temos nossos saberes, e a gente está aqui trocando. Então, é mudar um pouquinho a regra desse jogo, tá? A gente está aqui não para mostrar que a gente sabe mais ou sabe menos, a gente está aqui para mostrar que todo mundo sabe alguma coisa que vai fazer falta para o outro. É como a Carla falou, né? Tem uma mão aqui que vai lançar melhor, um pé ali que vai chutar melhor, então a gente vai funcionando muito bem. É isso aí, esses empurrões, Tatiana. Eu também fui muito empurrada porque eu também sou muito tímida, né? Enfim, aí a profissão faz com que a gente saiba e aprenda a falar, aí é diferente. Mais alguém, gente? Eu vi que vocês colocaram tanta coisa aqui no chat, cara. Vocês estão bem falantes hoje, eu acho muito maneiro, né? Isso é bem bacana. E essas mostras, né, que tanto acontece, estão falando do que aconteceu no passado, na edição passada do PIBID, a nossa intenção é que, assim que permitido, a gente finalizando os projetos, a gente também tenha essas mostras, que são agora nossa, né? A gente tem agora, vocês estão sabendo, né, a gente vai ter 3 brinquedotecas dentro do curso, e uma brinquedoteca para atender de uma forma mais direta ao pessoal que está na EAD e ao pessoal que está no presencial. Nós teremos uma brinquedoteca virtual, onde tudo que vocês fizerem também aqui nos programas, no PIBID, no Residência, eles alimentarão a nossa brinquedoteca virtual e a nossa brinquedoteca física. Então, tudo que vocês estão fazendo, né, ou seja, vocês estão hoje internalizando o conhecimento teórico, adquirindo uma base teórica sólida, para daqui a pouquinho a gente pedir para vocês construírem atividade junto com os professores supervisores, junto com os preceptores, de acordo com a faixa etária, de acordo com o ano de escolaridade, de acordo com o nível, e a gente vai conseguir, vocês vão colocar a mão na massa, né? E aí a gente vai alimentar tanto a nossa brinquedoteca física, quanto também a nossa brinquedoteca virtual. Isso com um trabalho que não vai ser feito por mim, por Denise, que nada que está pronto, né? Nada de mercado, mas com alguma coisa que vai ser feito de nós para nós mesmos, né? Fala aí, Ana. Mônica, você falou sobre isso agora, eu me lembrei que naquele link que explica, né, o alfa da letra, desculpa, eu não sei falar as palavras direito, é muito difícil, ali tem os demonstrativos de algumas avaliações diagnósticas, né,
de cada faixa etária. Isso, para mim, eu achei, sério, a melhor parte de toda a leitura que eu fiz, porque às vezes eu fico tão perdida nisso, do que cobrar, digamos assim, né, de cada faixa etária, e ter aquilo ali como um norte para mim, que tenho pouca experiência dentro de sala de aula, ou quase nenhuma, né, foi muito bom, foi muito bom. Eu fiquei muito feliz de ter aquilo ali. Ah, que bom, cara. Essa fala é boa, porque a gente pensa assim, que o processo pedagógico, né, que o desenrolar pedagógico está tranquilo, né? Ou seja, a gente vai saber montar uma sequência didática, a gente vai saber alinhar o objetivo com aquilo que eu estou... elaborar uma atividade que tem relação com o objetivo. A gente sempre pensa nisso, mas a gente nunca pensa na questão assim, como eu vou avaliar? Né? Como é que a gente vai pensar uma estratégia de avaliação que atenda ao objetivo que eu tracei, sem que essa estratégia de avaliação ela seja algo completamente tradicional, que vai fazer com que a gente perca tudo aquilo que nós fizemos. Então, é uma reação em cadeia, cara. A gente está num momento muito privilegiado, tá, da nossa formação, que a gente está pensando tudo ao mesmo tempo agora. Pensando o processo pedagógico, e o processo pedagógico não está desalinhado com o que a gente está pensando em questão de teoria, que tem que estar alinhado com o que a gente sabe na didática, na psicologia, na cidadania, na metodologia de matemática, de português, de artes, está tudo ao mesmo tempo agora. Então, a gente está fazendo... beleza? Depois eu te explico aí, Tatiana. Fala, Max. É um pouco difícil, né, a gente encantar o professor que está na sala de aula, né? Então, assim, até por pela fala da Denise, que às vezes, né, o que sobra é o primeiro, segundo ano, e aí uma pessoa vem e fica até assim chateada porque nunca alfabetizou, nunca gostou e faz talvez assim, sei lá, com certa mal, já não faz com tanto encantamento, né? Não estou aqui julgando não, mas a sua ideia seria então, que eu pensei muito nisso, né? Quando eu vi os vídeos e a leitura. Então a sua intenção é a gente ter um caminho que é da Magda, e nós, enquanto equipe BI de residência, realizarmos esse trabalho que o projeto de lá faz, para dar o suporte à sala de aula? Ô, Max, a gente pensa baixo, né? A gente vai pensando pequeno primeiro, né? Eu penso muito pequeno. Depois, quando a gente vê, a gente está um outro corpo. Mas a gente pensa que a gente está caminhando muito para isso, sabe? A gente tem uma parceria muito bacana, tanto com Valença quanto com Rio das Flores. A gente tem 3 professores, 4 de Valença, 2 de Rio das Flores. A gente tem uma comunicabilidade, né, pelo menos do curso de pedagogia do Unifar, com ambas as secretarias de educação. Então, a gente pensa que a gente caminha. Eu acho que, assim, a gente encontra nas secretarias, né, o laboratório que a gente precisa para poder ajudar a pensar a docência, pensar a gestão, pensar as estratégias. Hoje eu tenho pensado, pelo menos eu e Denise, a Denise, isso aí antes de mim, né? Denise, por conta da própria condição dela de atuação, pensou isso muito antes de mim. A gente trabalhar com meta-estratégia. Isso tem que estar muito claro para o professor da sala de aula, porque a gente acaba fazendo muitas vezes um plano de aula e fazendo por fazer, a gente dá uma aula, mas não sabe o que a gente quer atingir com essa aula. Então, isso a gente sente que é um erro até da nossa formação, de quando nós estivemos lá no curso de pedagogia um dia, né? Além de trabalhar com o currículo todo fragmentado, nós não nos fomos ensinados a pensar essa questão bem de meta-estratégia. E agora o que a gente mais vê, né, por mais que alguns críticos possam falar da BNCC, né, desse engessamento, desse suposto engessamento que a BNCC está trazendo, a Magda Soares trouxe muito antes da própria estabelecimento da BNCC um mapa estratégico, né, de metas e estratégias para a Lagoa Santa, muito antes da BNCC brasileira. Então, quer dizer, pensar assim, cara, a gente está no caminho certo, né? Então, se a gente seguir essa trilha, eu penso que em médio prazo, né, curto e médio prazo, a gente possa ter uma educação com maior qualidade dentro dos espaços que a gente ocupa. E isso aí é nosso, né? A gente vai pegar isso junto. Mônica. Fala para mim. Então, tava aqui pensando, até cheguei a digitar aí um negócio, mas várias pessoas digitaram, aí mudei o pensamento. Pegando o gancho que você falou, e o do Max também, né, que ele falou, ele citou a amostra, para quem
quem é do PIBID não estava, né? Não teve, nem o pessoal do residência do sexto período não tiveram oportunidade, eu acho, de ver, mas falando um pouquinho sobre isso, assim, as meninas do oitavo, a gente não é experiente, né? Mas, assim, falando que nós somos a primeira turma, assim, a ser bolsista do PIBID, e eu acho que o que pode melhorar, né? Que eu considero o meu banner, né? Lá, minha amostra pedagógica, científica, não sei como é que eles colocaram, eu acho que o filho do negócio é registrar tudo que a gente faz. Igual a Denise sempre falou isso. Gente, caderno de bordo. Tudo bem, a gente anotar no caderno é uma coisa, mas a gente tirar uma foto é outra coisa. Igual assim, eu acho que eu dei sorte, entre aspas, porque eu tenho mania, né? Mãe, o meu celular tá sempre barrotado de foto, tiro tudo, foto. E eu acho que quem não tem esse costume, talvez, teve um pouco de dificuldade nisso, e a gente acompanha, né? A gente acompanha a evolução da criança. Tipo assim, todas as atividades que eu fazia, eu tirava foto, às vezes individual, pedia à professora, a professora tinha dificuldade em bater foto, às vezes ficava embaçada. Aí eu falava assim, não, pode tirar um monte, né? Que aí pelo menos uma. Então, assim, eu acho que registrar o que a gente faz é uma das coisas, assim, primordiais para no futuro a gente poder fazer um portfólio, que na época a gente fez portfólio, né, virtual, e assim, quem infelizmente não fotografou, né, registrou as atividades já feitas, infelizmente não teve essa como mostrar, né? Agora, é por isso que a gente pede, né? Cada atividade que nós pedimos para vocês desenvolverem, ela está ajudando a fazer algo maior que nós seremos obrigados a apresentar. Então, acredito. Mônica, fala, Denise. Aproveitar essa fala aí também da Monique, para reforçar o que a gente sempre fala, né? Anotem, tem reunião, igual você falou, né? Fabiana mandou um relatório bonitinho com o que foi falado, isso é importante, fazer um caderno, igual a Monique falou, né? Escreve lá, caderno do PIBID, então tudo que foi feito e anotando, que a hora que você precisar fazer um relatório, precisar montar alguma coisa, você vai lá e lê e vai lembrando. Agora, se você não anota, depois você não consegue voltar à memória dessas reuniões, aí fica mais difícil até para fazer um relatório. É isso aí, Denise. Então, vamos apresentar. Oi. Antes de... Deixa eu só... Eu queria... Só para terminar aqui. A Karen colocou aí estava lendo aí o chat. Sim. Ela colocou: o projeto se desenvolve, mas não é estático. Tem momentos de reflexão para que os professores percebam a dificuldade dos alunos e o que pode ser feito. E aí, pegando o gancho no que você falou, né, que a gente pensa pequeno, o que o Max estava perguntando, como é que ia ser a nossa proposta, eu acho que a proposta nossa vai ser em cima disso aí. A hora que a gente já puder ter contato direto com esses professores, com esses alunos, é fazer isso, né? Ver quais são as dificuldades e fazer uma reflexão aqui no grupo do PIBID. Encontramos um aluno com essa dificuldade, vamos estudar e vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar esse aluno na sala de aula. Eu acho que isso é o ideal, é isso, Max, que eu acho que nós não conseguimos fazer na edição passada. Pensar junto nesses problemas e como resolver. Sim, isso aí mesmo que eu falei, é isso aí. Beleza, então vamos passar aqui, Denise, não vou nem não sei se a gente vai precisar parar muito no que nós trouxemos. Não, acho que não, Mônica, porque acho que todos os tópicos aí, eles já discutiram. Pois é, só para deixar bem claro aqui, isso aqui é a pauta de hoje, né? A gente viu as resenhas de vocês, até tem uma orientação lá no finalzinho. E orientação para a próxima reunião, tá, gente? A CAPES agora, para a gente, enviou, né, um modelo de relatório para a gente comprovando o que a gente está fazendo. Então, esse relatório, eu e Denise, a gente já centrou no modelo para enviar para vocês, partindo do modelo que a CAPES enviou para a gente. E aí, quem já vem construindo, né, que é o que a Monique está falando, hoje, infelizmente, a gente não tem o registro de foto das atividades que a gente faz, mas a gente tem o registro acadêmico, né,
das construções que vocês estão fazendo por texto escrito. Então, hoje, vocês estão fazendo, ao longo desse processo, né, vem construindo, né, cada reunião é um tópico trabalhado, é um assunto, então vocês estudaram PPP, viram o texto do próprio decreto, viram a questão do que é alfabetização e letramento para a Magda em 2 momentos. Então, a gente precisa agora sistematizar isso para comprovar, junto à CAPES, que a gente realmente está fazendo acontecer o programa. Então, isso aqui a gente explica daqui a pouquinho. Porque, assim, é para fechar todo o processo que vocês já falaram, tá? O projeto Alfaletrar não é nada novo. Então, está desde 2007, na cidade de Lagoa Santa, atendendo, até trouxe aqui, está aqui, né? A gente tem mais de Lagoa Santa, né? Tem 52 mil habitantes, 23 escolas, 497 professores e 7.573 alunos. Então, o que foi alcançado, né? O que de 2007 a 2015, o alcance do programa, ele chegou a esse nível de atingir 7.573 alunos, 497 professores em 23 escolas. Isso é um impacto para uma cidade pequena, de 52 mil habitantes, muito forte. Quer dizer, Lagoa Santa é menor do que Valença, né? Valença, no último censo, é 72 mil, né? Nem de população flutuante agora, a média está de 77 mil habitantes. Então, a gente tem hoje um impacto muito maior, se a gente for pensar numa rede menor, mas Rio das Flores é menor, né, do que Lagoa Santa até, né? O último censo, por volta de 8 mil habitantes, agora está por volta de 10, 11 mil, né? Isso é estimativa. Então, a gente pensa numa questão de que do que a gente está fazendo não vai parar conosco. A nossa voz precisa encontrar eco. Então, a gente tem que começar a pensar desde o início. Então, o que a gente fez, o que a gente fez com vocês? O que a gente fez com a gente? Né? A gente pensou, o projeto é único, o projeto está falando de alfabetização. Então, o projeto que o curso de pedagogia de licenciatura do Unifar abraçou, né, precisou abraçar como uma questão obrigatória de participação dos 2 programas, foi pensar a alfabetização da educação infantil ao 2º ano do fundamental. Beleza, a gente sabe disso. Sabemos de alfabetização? Muito pouco, né? Para quem está na residência, já teve uma disciplina falando sobre alfabetização, né? Mas para quem tá hoje no 3º, 5º período, mesma coisa, a gente vai falar sobre alfabetização. Então, a gente pensa o seguinte, a gente precisa consolidar esse processo, né? Trabalhou sobre educação infantil? Também, mas uma disciplina só. Falou sobre avaliação? Quem está com o Denise aí, fala de avaliação, já falou de avaliação. Então, a gente pensa de currículo, já falamos de currículo. Então, a gente vai pensar num processo que não estamos trabalhando de forma fragmentada. A gente está colocando tudo ao conhecimento de vocês, né? Ao nosso conhecimento. Para a gente está sendo, como professor de curso de pedagogia, fantástico. Então, a gente tem o seguinte, elaborar currículo, a primeira coisa que a gente precisa é entender que há necessidade de. A gente fica pensando que é bobagem, como é que vai alinhar, né? O dar aula só por dar aula. Eu tenho que saber por que eu dou aula. E para isso a gente precisa pensar currículo. Então, o Alfaletrar tem 7 componentes. Então, aqui a gente tirou uma imagem que vem do próprio site do Alfaletrar, que é desde a conceitualização da escrita, e aí, para quem não conhece, né? Quando a gente trabalha conceitualização de escrita para criança, eu recomendo este livro, que a Magda também cita no livro dela, né? A Aventura da Escrita, a História do Desenho que Virou Letra. Quem não conhece, eu recomendo, é baratinho, eu comprei acho que por R$15 na estante virtual. É bem bacana para poder a gente compreender como é que se dá o processo da escrita, tá? E como é que a gente vai elevando o processo de escrita, da conceitualização até a gente chegar a usar esse processo. Que, como disse, até lembrando do que a Alexia escreveu aí no chat, ensinar português de Brasil não é igual ensinar português de Portugal. A gente não pode pensar nesse tipo de língua. Então, aqui é mais ou menos esse tipo de aventura. Então, a gente vai desde esse processo, leitura, escrita, tecnologia da leitura, e aqui vai explicar cada um desses itens. Então, por que a gente vai falar de consciência fonológica? A gente pode pensar em inúmeras atividades para criança adquirir consciência fonológica, como a gente desenvolver linguagem oral. E aí eu vou voltar numa fala da Jaqueline, logo no início, falando que o que é a leitura para a Magda Soares, né, ao auge dos seus 88 anos, e que ainda lê muito. Para a gente é a mesma coisa, a gente vai falar melhor, escrever melhor, a partir do momento que eu ler mais.
Então, é um desafio nosso? É um desafio nosso. Mas a gente tem que começar de algum ponto para a gente deixar o nosso legado para alguém. Né? Quem é mãe aqui vai deixar o legado para os filhos. Vai ver o hábito de leitura, ele é construído. Né? Assim como o hábito de comer comida saudável, como o hábito de fazer qualquer coisa. Isso é construção. Né? Mesma coisa. Como é que a capacidade da gente ler, né? A gente sente hoje uma dificuldade, isso aí, tanto eu quanto Denise, a gente fala isso muito com quem está estudando, a dificuldade que a gente tem de pegar, ler texto longo, né? Quando eram as provas presenciais, o diagnóstico institucional, o texto longo, né? Cansava, né? Cansa as pessoas de ler, começa a ler o texto, quando chega no final não sabe mais o que está falando. Para a gente é hábito. Então, a partir do momento que a gente constrói um hábito de leitura, ela vai se processando de uma forma muito mais rápida no nosso cérebro, tá certo? A escrita, da mesma forma. Eu leio melhor, escrevo melhor, falo melhor. E aí a gente dá conta de coisas que estão à nossa volta. Como é que é a tecnologia da escrita, né? Como é que a gente tem que dar esse processo de escrita e onde nós vamos usar aquilo que aprendemos. Então, isso aqui é o componente que a gente pensa na construção de um currículo. Né? A gente tem no infográfico, tem um infográfico maneiraço no site do Alfaletrar. Depois eu recomendo que vocês entrem lá para poder olhar. Né? Todo o infográfico deles de construção, desde o currículo até o processo de avaliação. Acredito até que a Ana Carolina falou que ela visitou e ela viu como é que é o processo de avaliação, né? Dentro de um descritor que ela viu. E é isso que a gente pensar, cara. Meta-estratégia, meta-estratégia, meta-estratégia. Né? Então, a gente tem que parar de pensar a educação como algo apenas empírico, mas ele é um empirismo científico. A gente tem que saber por que a gente faz. Tá? E os descritores, em cada ano de escolaridade, esses descritores até estão, não coloquei aqui não. Os descritores estão bem desenrolados lá, sabe? O que eu quero do primeiro ano, que é o que a Ana Carolina estava até falando, o que eu quero da criança do segundo, da criança do terceiro, do quarto, do quinto. Então, tem que estar com clareza, que a criança não vai chegar lá no quinto ano, né, reconhecendo o local de inserção de determinada palavra, que a ordem alfabética é usada, com base na primeira, segunda e terceira letra, lá no quinto ano. Ela não vai reconhecer um processo muito mais complexo se ela não conhecer a ordem alfabética que é aprendido lá no primeiro ano. E tem atividades, cara, que são mega fáceis de fazer, simples, mas que se a gente não souber por que está aplicando, a gente continua reproduzindo a cópia, reproduzindo o cobrir pontinho, reproduzindo a fragmentação das letras. Então, a gente fica à mercê daquilo que a mídia vende, né? Que as pessoas que a gente julga, que sabem mais, vendem para a gente. Então, o nosso saber importa a partir do momento que a gente se apropriar dele, tá bom? Então, a gente tem esse diagnóstico, só é possível a gente ter um instrumento diagnóstico porque a gente registra, que aí eu vou voltar no que a Monique está falando. Registrem, não deixa de registrar, a gente perde um tempo fabuloso por não registrar. A gente fica pensando assim, cara, vou perder tempo registrando. Mas não, a gente perde justamente por não registrar. Tá? A gente ganha tempo. E aqui, quando a gente vem na discussão do problema não é o método de alfabetização, alfabetizar sem método, a gente volta no que a Josi começou falando agora mais cedo. A essa disputa que ainda está no dia de hoje entre método fônico e construtivismo. Né? Quando a Alexia colocou aqui, né, a questão da ortografia opaca e a ortografia transparente. Né? Por que isso não é para complexificar, não é para complicar. As coisas são como são, ninguém nos apresentou o nome delas. Né? E agora que a gente está aprendendo. Né? Então, a gente está aprendendo no conjunto. Nós aqui estamos no número de 60 pessoas aprendendo junto. Né? Muitas vezes eu tenho que reviver coisinhas que estão lá, que eu esqueci, porque a gente não mexe sempre, assim como cada um de nós. Certo? Então, a gente vai construindo isso aos poucos, mas é não parar, tá? Então, isso aqui a gente já tinha colocado lá. A Magda Soares ainda revisita as próprias concepções de evolução da psicogenética, né? Da Emília Ferreira. Ela fala da construção do pré-silábico, do realismo nominal da criança silábica alfabética.
ela fala dessas crianças, mostra como cada uma dessas etapas elas são construídas e como de que forma a gente vai vencer cada uma delas, né? Então, é isso que a gente... Ô, Mônica, fala para mim. Igual você está falando aí, sobre de que forma. Aí eu estava lendo também, né? Uma coisa que me chamou a atenção é ela falar que não é método, né? Você não tem que chegar a levar um método, mas sim fazer aquela sondagem para saber como a criança aprende melhor, né? E foi mais ou menos isso que a gente fez no PIBID, porque eu levei atividades assim diversificadas, né? Lúdicas, que as crianças aprendiam muito melhor, né? Dá muito mais trabalho na atividade, a montar, planejar a atividade, mas é uma coisa que valeu a pena, assim, de ser realizada, as crianças super amavam, e a professora da turma também, no final, ela colocou o ponto de vista dela e ela viu, né, o interesse das crianças naquela hora ali, naquele momento da atividade. É isso, Monique. O que a gente pensa é que se a gente não construir no coletivo, a gente perde, né? Então, vai muito daquilo que o Marx traz, vira e mexe, o Marx traz essa fala, né, da gente não ter vaidade naquilo que a gente constrói, da gente estar construindo tudo no coletivo. E eu percebo que isso também é a mesma questão, né? A Fabiana concordou com o Marx mais cedo, é a mesma coisa que eu senti na fala da Rosália, quando ela teve a oportunidade de falar. Então, a gente tem que pensar o seguinte, a gente está construindo esse processo junto, né? A gente está aqui, não é para cumprir apenas um protocolo, a gente está para fazer a diferença mesmo, né? De alguma forma, o que a gente está fazendo, o que a gente está estudando, daqui a pouco tem que se tornar produtivo, fazer a diferença na vida de alguém da vida real, né? Para mim, para o outro, para as crianças. Então, nós vamos chegar lá, tá? E vamos chegar junto, o que eu acredito que seja o mais legal. Então, aqui é só uma questão de apresentar como é que uma cidade com 52 mil habitantes, 23 escolas, 497 professores, mais de 7.500 alunos, como é que essa cidade ela se mobiliza ao ponto de unificar, né, ideias, de unificar um método, né, de unificar como se aprende, né, como é que se adquire leitura e escrita. Né, como é que a Magda Soares conseguiu essa proeza? Porque é uma proeza, mesmo que seja numa cidade pequena como Lagoa Santa. Que aí você pensa assim, porra, pequena por pequena, Rio das Flores ainda é menor, né? Então, a gente pensa o seguinte, é possível? É possível. Então, a gente pensa o seguinte, quais são as hipóteses, né? Algumas já foram levantadas até por vocês. O que faz Lagoa Santa ser um sucesso no processo educacional? O que faz com que os professores tenham engajamento, sejam motivados né? A fala do Marx traz assim, é muito difícil a gente encantar alguém que já está na sala de aula. Pode ser difícil, mas não é impossível, tá? Eu, pelo menos, eu não desisto tão fácil, não. A gente precisa só pensar de que forma que a gente encanta. A gente não está falando aquilo que precisa ser dito, mas a gente precisa encantar de alguma forma. Então, basicamente, muitas coisas, tudo que vocês colocaram, a gente fez esse slide para apresentar para vocês, só uma compilação de tudo que foi apresentado, né, pela Magda nos textos que nós pedimos que vocês lessem. Né, a competência, hoje a gente está falando muito em competência e habilidade, que é uma questão da base, mas que não era novidade quando a base chegou em Lagoa Santa. E a gente, até a Josi trouxe essa fala também, que as famílias elas têm uma participação essencial e que a gente também não deve culpabilizar pelo não aprendizado dos filhos. E eu lembro que se a gente for pegar o site do QEDU, eu lembro de eu ter trabalhado isso, não lembro com qual turma que eu trabalhei isso, um dado que eu coletei, né, tanto de Valença, quanto de Rio das Flores, quanto de Pati do Alferes, que na época a gente estava desenhando o projeto para atender também a cidade de Pati. A gente desenhou uma fala dos professores do 5º ano em relação a algumas perguntas que o próprio INEP faz quando aplica a prova do SAEB. E algumas das perguntas eram no sentido de que por que o aluno não aprende? E aí, nas várias opções que se tinham, muitos professores marcavam que faltava a participação das famílias. Então, a gente vê no nosso universo educacional
consolidando uma hipótese, né, que muitas pessoas têm como verdade, de que a culpa pelo não aprendizado da criança é proveniente do não esforço dele, da não motivação dela, da não participação da família, e coisa que a Josi muito bem colocou, né, na sua fala, que é simplesmente a gente se despir desses preconceitos e colocar assim, cara, o que eu vim fazer aqui, né? Qual é a minha função, qual é a minha responsabilidade? Estou aqui para fazer as crianças aprenderem a ler e escrever. Vou fazer aquilo que me é possível dentro do espaço que eu tenho com as crianças que eu tenho. E, de certa forma, cara, a gente precisa educar também as famílias, né? Muitas famílias, elas são analfabetas, elas não sabem, e aí, se você não sabe, como é que você ajuda, né? Então, a gente fica, e a própria família, muitas vezes, ela é vítima do sistema educacional. Ela foi uma fracassada do sistema educacional. E a gente quer que essa família se envolva. Mas aí ela já perdeu o encantamento da educação. E aí é claro que ela não vai se envolver, a educação não deu certo para ela, né? E como é que ela vai se envolver? Para ela, e para muitas pessoas, até que a gente entende o processo educacional, né? Muitos pais que acompanham seus filhos pensam que a gente tem que educar da mesma forma como eles eram educados. Muitas vezes a gente é confrontado, né? Por que está ensinando dessa forma? Por que não faz da forma como eu lembro que eu fiz dessa forma? Por que você não faz da forma que eu fiz ensinado? Então, se a gente recebe esse tipo de crítica, não é só uma crítica, mas vamos dizer assim, de um impulso metodológico, né? Vamos fazer, deu certo dessa forma, por que você quer mudar? Né? Tem família que não vai saber nem opinar desse jeito, porque para ela também, quando foi a vez dela estar na escola, ela também não aprendeu. Então, para ela pouco importa. E não sabe. E é um processo que a gente fala sempre na educação, né? Eu não respeito aquilo que eu não conheço. Isso é sagrado. A gente não respeita o que a gente não conhece. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas conheçam aquilo que a gente faz. De que forma? E por isso que o registro é importante, por isso que as mostras pedagógicas são importantes, por isso que participação em congresso para a gente é importante, que as pessoas começam a respeitar o conhecimento que a gente recebe. Tá bom? E, ô, Denise, falar de relatório, filho. Falar. O que aconteceu? Nós lemos os relatórios que vocês enviaram, né? Tem alguns erros comuns em todos os relatórios. Então, eu falei com a Mônica, vamos colocar para elas quais são os erros mais comuns, até para não precisar ficar se reportando toda hora vocês com os mesmos erros. Então, primeiro, não seguir as orientações. A Mônica falou, hoje ela vai colocar um modelo, tem que seguir o modelo que a gente vai colocar lá. Por que tem que seguir o modelo, Denise? Porque esse é o modelo que veio da CAPES, e na hora da gente colocar lá para eles só vão aceitar os relatórios que forem nesse modelo. Quando colocar o nome, gente, colocar o nome e o sobrenome de vocês. Alguns relatórios vieram no anexo do e-mail sem o nome, outros com o primeiro nome só, sem o sobrenome. Um trabalho acadêmico, ele tem que ter o nome completo, né? A formatação, tentem colocar a formatação dentro do padrão. Se não souber fazer, pede um colega, pode até perguntar para a gente mesmo, a gente ajuda, né? Tentar fazer essa formatação, já começar a trabalhar dentro disso. Aí eu coloquei de novo, né, sem o nome completo do acadêmico, ou do supervisor e o preceptor, por exemplo. O supervisor que é do meu grupo é a Silvana, ou é a Fátima. Eu coloco Silvana, Fátima. Não, vou colocar o nome todo. Eu não sei, Denise, vai lá e pergunta. Então, um trabalho, um relatório, ele tem que ser completo. Isso é um documento que vai ficar arquivado. Não pense vocês que esses relatórios vão ficar só no e-mail, não. Eu imprimo esses relatórios vão todos para uma pasta e vão ficar arquivados lá na FAA, e os outros vão para o CAPES. Então, é importante que vocês se atentem a esses detalhes, né? Quando vocês falaram sobre o PPP, eu vi que muitos de vocês copiaram trechos do PPP da escola, mas não colocaram entre aspas, não fizeram essa referência, né, a citação que vocês estavam fazendo.
toda vez que eu copio alguma coisa de algum lugar, eu tenho que colocar entre aspas. E por quê? Porque eu tenho que dar mérito a quem escreveu. Então, copiei, eu tenho que colocar entre aspas, eu tenho que colocar a referência de onde eu tirei. Mas, Denise, não era para falar do PPP? Era para fazer um resumo do PPP com as palavras de vocês. Vocês até poderiam tirar trechos, mas quando tiro, eu coloco entre aspas. E a resenha, gente, toda vez que a gente pedir resenha crítica, a resenha crítica, o que ela é? Você faz o resumo do texto, né? E no final você dá a sua opinião sobre aquilo. Você coloca lá no final. Foi o que a Mônica falou. Quando a gente fala em resenha crítica, a gente está pensando o quê? Ela está lendo, fazendo um resumo, para no final você dar a sua opinião. Dizer se você concorda, se não concorda com aquele autor, né? Por que dessa opinião sua? Isso é importante. Até para a gente saber se vocês entenderam qual era a proposta daquele autor e se vocês estão concordando com aquela proposta. É isso, eu acho que, no geral, era isso que ficou, assim, foi muito, em muitos relatórios, a mesma coisa. Então, por isso que eu achei melhor chamar atenção, já de um modo geral, para vocês tomarem cuidado. A gente quando eu coloquei aqui, a Francismara colocou aqui, né, que eu fiz esse feedback pelo e-mail, sim, o Francismara. Mas eu só fiz por enquanto, eu só fiz para os alunos, tá? Eu li e dei um feedback, alguma coisinha lá. E fiz no geral para todo mundo. Depois dos supervisores, eu vou fazer com mais calma. Beleza. Mônica. Não é isso aí, Denise. A questão, quando a gente pede a opinião de vocês, gente, quando a gente pede resenha nem resumo. Resumo, vocês estão fazendo o que o autor falou. Pá, pum. Quando a gente pede resenha, a gente quer saber a opinião de vocês, né? É aí que a gente começa a construir uma visão crítica do processo, para ver se realmente está entendendo o que está escrito, onde é que estão os pontos positivos, os pontos negativos. Então, quando a gente pede resenha, de alguma forma, a gente está ajudando a direcionar o olhar de vocês. Vocês concordam com o que foi dito, não concordam? Por que concordam, por que não concordam? Então, isso aí para a gente importa mais do que um resumo, tá certo? E aí, vamos do trabalho pesado de novo. Vamos lá. Né? Ô, Tatiane, Mônica, a Tatiane está falando ali que ela não fez o modelo porque ela não conseguiu seguir a linha. Tatiana, nesse caso, você pode tirar as linhas. Por que eu coloquei esse relatório? Agora eu acho que o modelo novo nem vai com linha. Esse eu fiz com linha porque tinha algumas pessoas que iam fazer manuscrito. Então, eu já fiz com linha para facilitar. Mas, nesse caso, você apaga as linhas, deixa só o timbre lá em cima, né? Mas agora a Mônica acho que já mandou sem linha, tá? Acho que foi. Acho que mandei sem linha, sim. Acho que é isso, não é? Beleza, Fran. Depois as anotações, a anotação que você fala é do que foi feito ao longo desses 4 meses, Fran? Bom, depois você me fala aí, tá? Qualquer dúvida você me fala. Gente, é o seguinte, como a gente já tinha cantado a bola, a gente precisa de um relato de experiência agora para a gente construir nessas próximas 2 semanas, para a gente poder fazer a entrega via CAPES. A plataforma está com problema e a gente tem que enviar através do e-mail institucional, tanto do PIBID quanto do Residência. Então, a gente, para quem já veio construindo, né, esse processo, o que é o relato de experiência? É aquilo que está aqui, né, no 3º item. O que vocês vivenciaram que chamou a atenção dentro do programa e que tenha contribuído, de alguma forma, para a sua formação, tá? Então, a gente veio discutindo, né, isoladamente, não, num processo, isoladamente, alguns assuntos, como PPP, e num conjunto maior, mais amplo, sobre prática pedagógica centrada no olhar de aquisição de leitura e escrita. Então, a gente pensa o seguinte, a gente teve outubro, novembro e dezembro
né? Em dezembro, a gente ainda teve ainda as participações dos nossos professores, supervisores, dos nossos preceptores, apresentando o seu dia a dia, apresentando o seu cotidiano. Então, dentro do que eles apresentaram também, de alguma forma, se tenha tocado vocês, pode abordar sobre essa experiência, fazer um link da experiência dos professores, supervisores e ou preceptores com o que a gente está estudando sobre alfabetização e letramento, é válido também. Então, a construção ela vai ser orientada por nós, tanto por mim, quanto por Denise, quanto para os professores, apesar deles, todos nós teremos de fazer, eu e Denise também, e os professores também. Então, essa construção ela é individual, tá certo? Cada um tem que fazer o nosso, não é em dupla, igual a gente vem construindo as atividades ao longo do processo. É uma atividade individual, que a gente precisa prestar contas de que cada um de vocês realmente está participando do programa e cumprindo com as obrigações que o programa nos impõe, tá certo? Então, é essa a nossa tarefa nessas próximas 2 semanas. A gente vai enviar um modelo, a gente tem aí, são 6 a 10 laudas, são 6 a 10 páginas, formatação a nível de ABNT, tá, Tática? E agora a gente pega o jeito aí de colocar isso dentro do formato. É espaçamento e-mail, fonte Arial 12. Então, só da gente ter o Arial 12 espaçamento e-mail, já ajuda aí, já não assusta tanto quando a gente fala de 6 a 10 laudas, tá? Para a galera aí do 8º período, cara, que fez TCC em 2 semanas, isso aí não é nada, tá? Construir aí um TCC VaptVupt. Ô, Mônica. Oi. Ia perguntar isso agora, gente. Eu já estava até me programando aqui para dar despedida. A gente, hoje na nossa despedida, não? Oi? Não. Oi? Peraí. Não, gente, peraí, eu já estava até... Volta, Monique, volta, desce. Peraí, gente, calma. Nome de Jesus. Nome de Jesus tem poder, né? A gente vai sair antes de vocês formarem, vocês vão mandar um relatório para não precisar devolver o dinheiro da volta. Poxa, gente, para que essa colação dia 6 não podia ter sido dia 1º ou dia 31? Meu Deus. Se fosse antecipada, a gente antecipava também a entrega do relatório. Relaxa. Feito a gente já dá, cara. Ai, minha Nossa Senhora. Fica assim, não. Relaxa, vocês estão tudo de férias, tá? Aqui a gente já fez, né? E Denise, a gente já fez um modelo, tanto para o PIBIT quanto para o Residência também, mas as informações estão aqui. É um resumo, então, para quem já fez, porque para quem já escreveu o ProInc, cara, tiro, isso aqui é tranquilo, tá? Resumo, do jeito que escreveu o resumo para o ProInc, do jeito que escreveu o resumo para o TCC, palavra-chave, mesma coisa, introdução, mesma coisa, e o desenvolvimento apresentando. E aqui, vocês podem até usar recurso ilustrativo, ou seja, vocês podem pegar imagens que tenham utilizado ao longo, né, todo o slide das reuniões, param nas mãos de vocês. Então, todos os slides das apresentações dos professores, da apresentação da Magda, da apresentação do PPP, eles estão lá para vocês. Então, pode pegar uma imagem que esteja em algum dos slides das reuniões e colocar lá, para poder, assim, ilustrar aquilo que você está falando. Né? Ajuda a compor, né? Que é o que a Monique falou. Então, pelo menos eu sou muito mais visual, né? Registro visual, do que se eu estiver anotando. Se eu estiver anotando, cara, depois eu posso me perder. Mas se eu tirar uma foto, se eu registrar através de imagem, para mim flui de uma forma muito melhor, tá? Então, isso aqui, o recurso ilustrativo é algo que vocês poderão usar para compor o relatório de vocês. E precisa apresentar um resultado, cara. Qual é o resultado? Aí a gente volta aqui em cima. Precisamos saber, né, de alguma forma, a CAPES e o MEC, eles querem saber qual foi o impacto desse tempo de participação, né, desse pouco tempo de participação dentro de uma pandemia, do mega diferente do que deveria ser, né, porque até agora foi presencial. Então, eles querem saber qual é o impacto disso na sua formação. O que mudou, né, o que impactou, né, as dificuldades que vocês encontraram pelo caminho, as possibilidades que vocês encontraram pelo caminho, né, as inovações que vocês viram surgir a partir daquilo que vocês aprenderam a construir. Então, essa é uma possibilidade deles estarem vendo, né, deles verem aquilo que a gente está construindo do lado de cá.
né, numa cidade do interior do estado do Rio, uma instituição que, frente às outras que participam, é pequena, né, nós somos uma instituição pequena, frente às universidades federais que estão aí fazendo frente a gente. Então, o que nós construímos, né? Eu penso até, não sei se a Denise tem a mesma percepção que eu, que a gente faz muito mais graça, né? A gente consegue fazer muito mais empenho naquilo que a gente faz, uma coisa muito mais objetiva, muito mais real, né? Do chão, do pé do chão da escola, do que as outras universidades, que a gente está lá no grupo lá, enquanto eles estão discutindo, né? Questões bem filosóficas, a gente traz a teoria aliada à prática de forma que vocês podem se apropriar disso e usar no cotidiano de vocês, independente de onde vocês forem atuar, beleza? Então, aqui, introdução, desenvolvimento, a consideração final, né, a sua conclusão e suas referências. Então, as suas referências, se a gente vocês têm referência, né, dos textos que vocês leram, dos artigos que vocês leram, e se está lá, se caso tenham usado algum daqueles, ou tenham usado algo extra, tá bom? Como aqui, a gente usou isso aqui. E é isso, gente. Alguma dúvida? Nada, tô chocada só, mas... Choca não, gente. Bora lá. Relaxa. É isso mesmo, a gente sobreviveu a uma pandemia. Ô, Mônica. O que é o relatório? Pelo amor de Deus. Eu acho que quem poderia ter ainda alguma dúvida, né, são as alunas dos outros períodos. O 8º período já está até formado, não pode ter dúvida nenhuma, já sabe que fazer isso aí, tira isso de letra. Adoro Denise, gente, nessa franqueza, esse realismo, cara. Mas aí, se vocês precisarem, né, entra em contato comigo, com a Mônica, pelo WhatsApp, a gente vai ajudando, né, Mônica? Claro, a gente não precisa, isso aqui é construção coletiva, gente. A gente marcou, num primeiro momento, a CAPES marcou para a gente a entrega no dia 1º de fevereiro. Até para a gente dar conta também do pessoal da residência, a gente tem que cumprir, né, diferente do PIBID, a residência tem que cumprir 3 módulos de 138 horas. Então, essa entrega desse relatório vai compor as 138 horas que a gente precisa para dar conta, tá? Então, é desse jeito que a gente faz o relatório. Vocês não estão sozinhos. Tudo que vocês construíram de lá para cá, de outubro, novembro, dezembro, né, todos os slides das reuniões que vocês têm, todas as reuniões estão gravadas, estão lá, os links estão todos no YouTube. Então, aquilo que Karen, para te facilitar, né, eu acho que essa é a grande crise de todo mundo. Por onde começar? Primeira coisa que você tem que ver é o seguinte, o que mais te tocou? Ao longo desses 4 meses de programa, o que te tocou? O que foi marcante, né, na participação desses programas, né, aliando até o conhecimento profissional, né, pensando que tudo que a gente está fazendo tem de contribuir de alguma forma para a sua formação profissional. Formação profissional é o pessoal, não vamos descolar, tá? Então, qual foi o assunto que mais te tocou? Diga, Denise. Eu acho que elas podem até iniciar falando um pouco sobre elas, né? Estou cursando tal período de pedagogia, falar um pouquinho sobre vocês, né? Se tem alguma experiência profissional, se não tem, e depois entra nisso que a Mônica falou. Durante todo esse processo, o que mais te chamou atenção? O que fez nesse processo? Você vai modificar alguma coisa nas suas atitudes? É o que a Mônica falou, tanto profissional como pessoal. Alguma coisa te impactou? É isso que eles querem saber. É isso aí, Vanessa. Só aí já vai uma página. É isso aí. Tem que pensar que ainda vai ter o resumo, né? O resumo você vai apresentar o seu relato, né? Uma breve. O resumo você faz por último. Na introdução, isso que Denise comentou, fale de você, né? Se exponha. O que te trouxe até o programa? Qual é a motivação de estar no programa? Quem participou da edição passada do PIBID, até pode colocar lá, que foi o link que a Monique tinha construído aí mais cedo. Então, tudo isso é válido, tá, gente? Tudo isso está formando vocês, tá? Com certeza, Natália, pode colocar isso aí na consideração final, você pode colocar o que você espera, né, construir até o final desse processo. Tá bom?
Alguma coisa, alguma consideração, público? Denise? Bom, Mônica, eu acho que não. Agora eles vão construindo os textos, né? Se tiverem dúvida, vão perguntando para a gente. Se achar necessidade, a gente vai lendo. Mas construam o texto. Não fiquem com medo de escrever, não. Escrevam. E depois a gente vai formatando da melhor maneira que tiver. É isso. É isso aí. E o 8º período, até a próxima reunião. Antes da formatura, a gente ainda se encontra com Ô, Denise, vocês estão achando que ir embora desse jeito assim, cara? Eu, hein? Já estou preparada para se despedir. Ai, Senhor. Já estava me preparando já para agradecer, para despedir, para dar boas, né? Então, enfim. Agora você vai aprimorar o seu discurso. Para o dia 1º. Legal, Vanessa. Vanessa já foi lá visitar o estante virtual. Então, vou parar a gravação, gente, aqui, tá? Depois eu vou colocar o link lá no YouTube para quem quiser rever e para quem não pôde assistir hoje. Mônica, deixa eu só ver aqui. Só não vi aí Jussiara. Não tá. Inara. Também não. Ana Clara. Também não. Monique Fernanda. Faltou. Só esses. O resto, todos os outros estão aí. Isso aí. Valeu, Denise. Tem foto.